Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 601. Chega a uma conclusão. Fan Xingjian franziu a testa. Então, de repente, indícios de aura que pareciam que o mundo estava em caos brilharam em seus olhos. Sob os sentidos que obteve da inspiração súbita, ele imediatamente olhou para a entrada do Hades Vault. No momento seguinte, Fan Xingjian agarrou a armadura de osso branco do inferno e jogou este conjunto de armadura incomparável em direção à entrada do Hades Vault. HMMM. Sentindo os movimentos de Fan Xingjian, o primeiro príncipe não foi capaz de reagir imediatamente. Então, no momento seguinte, quando a armadura de osso branco do inferno colidiu com a entrada do Hades Vault, uma aura destrutiva respingou na armadura de osso branco do inferno. Metade da armadura de osso branco do inferno desapareceu completamente enquanto a outra metade permaneceu onde estava. Isso porque metade dele estava preso no Hades Vault. Com o desaparecimento da Senlucic Zeaves Sword, o Hades Vault havia começado a desmoronar. Durante o curto momento em que Fan Xingjian e os outros se envolveram em uma batalha, muito tempo se passou no Hades Vault, e a destruição do local já havia atingido seus próprios limites. Assim que metade da armadura de osso branco do inferno entrou, o poder destrutivo se espalhou sobre ela. Quão aterrorizante era esse poder? Este foi o rescaldo de todo o colapso do Hades Vault. Quando o mundo desmoronou, quão aterrorizante era o poder destrutivo envolvido? Seria difícil para alguém evitar as repercussões, mas o poder agora estava espalhado diretamente na armadura de osso branco do inferno. Esta armadura incomparável imediatamente tremeu descontroladamente. Parecia que até mesmo suas camadas de defesas empilhadas eram incapazes de afastar o poder destrutivo do colapso. Apresentado com uma oportunidade tão rara nesta situação extremamente crítica, Fan Xingjian conseguiu agarrar a chance com a ajuda da inspiração súbita. Parecia haver sons bang 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 de explosões ressoando no ar. Este conjunto de armadura incomparável continuou liberando raios de luz como fogos de artifício explodindo um após o outro. A armadura inteira escureceu muito rapidamente, como se fosse desmoronar no momento seguinte. Na armadura, o primeiro príncipe berrou furiosamente: Fan Xingjian, o que você fez? A defesa desta armadura foi a primeira de seu tipo. No atual Miracle World, onde até mesmo um especialista de nível divino de nível 1 era raro, não havia ninguém que pudesse romper sua defesa. No entanto, graças à nitidez da inspiração súbita, Fan Xingjian percebeu o momento do colapso do Hades Vault. Ele estava fazendo uso da força destrutiva que foi desencadeada pelo colapso de um mundo para refinar aquele conjunto de armadura incomparável. Seria capaz de destruir a armadura dos ossos brancos do inferno, muito menos romper sua defesa. No entanto, pouco antes de a armadura entrar em colapso completamente, Fan Xingjian mais uma vez trouxe a armadura de osso branco do inferno para sua posse. Uma tempestade de vento soprou da entrada do Hades Vault quando ele desmoronou completamente, significando que o Hades Vault havia desaparecido para sempre. No momento, a armadura de osso branco do inferno que Fan Xingjian estava segurando não mostrava mais a espiritualidade que tinha antes. Agora parecia extremamente escuro, como se fosse apenas um conjunto comum de armadura. Fan Xingjian enviou um fluxo de intenção de espada e instantaneamente encontrou o primeiro príncipe que estava enrolado dentro da armadura. Atualmente, o clone do primeiro príncipe parecia estar em um estado horrível. Ele exalava uma luz extremamente fraca que era como uma camada de névoa embaçada, parecendo que ele iria se dissipar a qualquer momento. Fan Xingjian, você sabe o que você fez? Barulhento. Fan Xingjian não deu ao primeiro príncipe a chance de dizer mais nada. Ele cortou com a intenção de sua espada, destruindo o último pedaço de poder do clone do primeiro príncipe. No momento seguinte, Fan Xingjian agarrou a surrada armadura de osso branco do inferno e então desapareceu no horizonte junto com Tirante, o quarto príncipe e Rona. Não muito tempo depois que ele desapareceu, várias ondas de forte poder surgiram. Olhando para o estado horrível do campo de batalha, todos ficaram chocados. No entanto,
Depois de fazer uma varredura e não encontrar nenhum sobrevivente, as várias ondas de forte poder recuaram silenciosamente. Fang Xingjian passou por várias grandes regiões em seu caminho. Depois de atingir o nível divino, seus atributos subiram. Sua força aumentou drasticamente e sua velocidade era ainda mais rápida do que antes. Em apenas alguns minutos, ele já havia retornado à Terra Sagrada na região do Grande Oeste. Tirante usava uma expressão de medo persistente desde o rescaldo anterior. E pensar que tanto o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial quanto o primeiro príncipe vieram. Se você não tivesse atingido o nível divino desta vez, estaríamos mortos. Fang Xingjian não disse nada. Em vez disso, ele deu uma olhada na condição do quarto príncipe primeiro. Ele viu que o quarto príncipe estava abraçando a Senlu Cixeavensuor enquanto estava em um estado de sono profundo. No entanto, tanto sua mente quanto seu corpo estavam em uma condição extremamente estável e não parecia haver nenhum problema. Então Fang Xingjian lançou um olhar para Rona, que estava em seu último suspiro, e disse: "Fale. Qual é o legado das ondas do Imperador Celestial do Abismo Místico?" O semblante de Rona estava extremamente pálido. Ninguém ainda seria capaz de permanecer confiante depois de ver Fang Xingjian matar o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial e arrebatar a armadura de osso branco do inferno. Ele falou severamente: "Terei que morrer mesmo depois de entregá-lo a você, então por que eu faria isso? Se você estiver disposto a me dar uma saída, prometo que nunca mais aparecerei diante de você. Em toda esta vida. Que tal, Fang Xingjian? É apenas um conjunto de ondas. Já que você não está disposto a entregá-lo, então você pode simplesmente morrer." Fang Xingjian lançou um olhar frio para Rona, enviando a espada Qi jorrando no espaço vazio e matando Rona completamente. No momento, Fang Xingjian já havia alcançado o nível divino e fez a transição para o Senhor da Espada Eterna. Como tal, há muito ele sabia de seu próprio caminho e direção. Um conjunto de ondas não era nada bom para ele, mesmo que fosse o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico. Até o momento de sua morte, os olhos de Rona ainda estavam cheios de surpresa e choque, como se ele não pudesse acreditar que havia morrido assim. Ele parecia ainda mais relutante em acreditar que Fang Xingjian o havia matado tão facilmente. Depois que Fang Xingjian matou Rona, a viagem ao Hades Vault foi finalmente concluída. Olhando para os resultados, Fang Xingjian alcançou o nível divino, ajudou o quarto príncipe a obter a Senlu Cixeavensuod e até matou o Truipsique do demônio da seca do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial, causando grande dano ao demônio. Fang Xingjian havia até arrebatado a armadura de osso branco do inferno do primeiro príncipe. Pode-se dizer que é um grande lance. Em seguida, ele precisava se acostumar com seus poderes de nível divino e as habilidades do Senhor da Espada Eterna, especialmente para o Reino da Espada. Fang Xingjian já havia pensado em quão poderoso seria uma vez que essa habilidade fosse combinada com a formação da Espada de Erradicação Celestial. Com ele tendo dado um grande golpe nos poderes do primeiro príncipe e do Senhor Celestial da Aniquilação Mundial, era provável que os dois se vingassem dele loucamente. Além disso, eles agora sabiam que ele havia atingido o nível divino. Então, quando eles se vingarem no futuro, eles certamente não irão simplesmente enviar seus clones como fizeram no passado. Já que é esse o caso, não posso simplesmente sentar e esperar que a desgraça chegue. Como o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial se escondeu e não consigo encontrá-lo, primeiro passarei alguns dias estabilizando meus poderes e depois irei para a região de Xingu para alejar o primeiro príncipe. Enquanto Fang Xingjian pensava nisso, ele olhou para a armadura de osso branco do inferno. Este conjunto de armadura parecia ter sofrido danos irreversíveis. Não parecia mais tão inspirador quanto antes, quando o primeiro príncipe usava. Infelizmente, Fang Xingjian não sabia como forjar armaduras e equipamentos de restos divinos. Portanto, ele planejava deixar isso para Fang Qianyuan e Xiaoyan. Eles poderiam consertá-lo ou usar a armadura de osso branco do inferno como material para forjar outra espada longa dos restos divinos.
O reino da espada é perfeitamente capaz de ser usado junto com a formação de espada de erradicação celestial para criar uma formação de espada ainda mais poderosa. Com minhas 5 espadas matadoras de deuses como os ossos, 4 espadas longas como o sangue e a carne, e o reino da espada como a pele, poderei criar uma formação de espada incomparável. Para isso, os requisitos para as 4 espadas longas serão muito altos. Fang Xingjian já estava começando a planejar forjar 4 espadas longas para criar sua formação de espada de erradicação celestial. Ele calculou a proeza destrutiva que a nova formação de espada de erradicação celestial teria e estava ansioso por isso. No entanto, incluindo a espada longa que Wang Xiaoyan e Fang Qian estavam forjando, bem como a espada longa em potencial na qual a armadura de osso branco do inferno poderia ser forjada, Fang Xingjian ainda estava com falta de pelo menos 2 espadas longas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 602, Inimigo chegando depois de alguma deliberação, Fang Xingjian não conseguiu conter a expectativa de estabilizar suas habilidades, especialmente o reino da espada. Havia muitas possibilidades com o reino da espada. Para as partículas físicas dentro de um espaço que tinha um raio de 100.000 metros serem livremente convertidas em quis de espada. Essa era a melhor opção compatível com formações. Isso seria especialmente verdadeiro se fosse usado junto com as 5 espadas matadoras de deuses e a formação da espada de erradicação celestial. Quem sabia o quão aterrorizante seria a proeza prejudicial. No entanto, ele ainda levantou a cabeça, olhando para Tirante, e disse: vou passar algum tempo cultivando. Entregue esta armadura de osso branco do inferno para Wang Xiaoyan e Fang Qian para mim. Então, se eles não puderem, então divida os materiais e me ajude a forjar outra espada longa dos restos divinos. Está tudo bem, mesmo que caia alguns níveis. Tirante recebeu a armadura de osso branco do inferno e olhou para esta lendária armadura divina, um tesouro valioso do caminho antigo do inferno, um equipamento que quase nenhum especialista de nível divino neste mundo poderia romper. Ele balançou a cabeça e disse: você está sendo muito mente aberta para entregar um tesouro tão grande para Fang Qian e Wang Xiaoyan. Você não tem medo de que eles o peguem e vão embora? Fang Xingjian sorriu e disse: eles têm minha espada em seus corpos. Se eu quiser, poderei encontrá-los a qualquer hora e lugar. Eles não seriam capazes de escapar, não importa onde dirigirá. No momento seguinte, Fang Xingjian franziu a testa ligeiramente. Ele olhou para o quarto príncipe, que estava deitado, e viu que seu semblante estava ficando cada vez mais pálido. Era como se ele estivesse sentindo algum tipo de dor. Tirante perguntou, surpreso, o que há de errado com ele? Ele não está recebendo o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico que foi deixado na Saint Lucius Eaven Sword. Fang Xingjian ficou em silêncio por um momento antes de dizer: ele pode ter encontrado alguns problemas. Enquanto falava, ele apareceu diante do quarto príncipe e bateu com o dedo na testa do quarto príncipe, enviando um poderoso fluxo de intenção de espada para a consciência do quarto príncipe. Tirante, você pode ir para onde Fang Qian está primeiro. Darei uma mãozinha ao quarto príncipe. Se você tiver algum problema, não entre em pânico. Estarei lá em breve. As palavras de Fang Xingjian pareciam ter algum outro significado. No entanto, se fossem mais considerados, eles não pareciam sugerir outras intenções. No momento seguinte, nenhuma aura saiu do corpo de Fang Xingjian, como se ele tivesse morrido. No entanto, Tirante sabia que Fang Xingjian havia apenas focado toda a sua atenção no corpo do quarto príncipe, não prestando mais atenção ao seu corpo físico. No entanto, isso não significava que o corpo de Fang Xingjian estava completamente indefeso. Recentemente, Tirante sentiu que Fang Xingjian parecia ter algum tipo de sentido sobrenatural. Era como se não importasse que tipo de perigo ele encontrasse, ele seria capaz de resolvê-lo de antemão. Foi realmente inacreditável. Enquanto o corpo de Fang Xingjian parecia indefeso, se houvesse realmente algum perigo, Fang Xingjian provavelmente acordaria antes mesmo de acontecer e ele daria um golpe impactante.
Fang Xingjian não pode cultivar magia negra e o caminho que ele seguiu é o caminho de um cavaleiro. No entanto, o caminho de um cavaleiro tem meios de prever o futuro. Sentidos tão sobrenaturais. Poderia ser a lendária inspiração súbita. Mas com base nos registros do livro do Caminho do Mar Montanhoso, a inspiração súbita não deveria ser uma habilidade que só seria obtida no quarto nível do nível divino. Embora Xingjian seja incrível, ele não alcançou o nível do quarto nível do nível divino, com um poder avassalador que o colocaria no topo do mundo. Tirante poderia imaginar que se Fang Xingjian realmente alcançasse o quarto nível do nível divino, dado quanto poder foi distribuído pelo Miracle World agora, Fang Xingjian definitivamente estaria invicto e imparável em todo o mundo. Afinal, haviam se passado apenas 3 meses desde a metamorfose do mundo. 99% dos especialistas do nível divino provavelmente ainda estariam trabalhando, no primeiro nível do nível divino. Como poderia haver alguém que fosse páreo para um especialista de nível divino de quarto nível? Enquanto esses pensamentos passavam pela mente de Tirante, ele já havia armazenado a armadura de osso branco do inferno nos portões do submundo, trazendo-a para onde Fang Qian e Wang Xiaoyan estavam. Por outro lado, Fang Xingjian continuou a mergulhar mais fundo na consciência do quarto príncipe. No entanto, todos os lugares pelos quais ele passou eram escuros e misteriosos, cheios de fragmentos de consciência uivantes e incontáveis almas que estavam sendo torturadas. Fang Xingjian sentiu que, à medida que descia camada por camada, os lugares por onde passava pareciam se assemelhar a um país de fantasmas. Todo o lugar estava cheio de auras misteriosas de almas mortas, como se fosse seu país. Fang Xingjian até viu figuras humanas se movendo, pessoas gritando para vender armas como sabres e espadas, pessoas que cultivavam, pessoas que lutavam. Havia até lugares onde havia 2 exércitos engajados em batalha, com o mundo tremendo gritos de guerra. O que é isto? O legado do Imperador Celestial do Abismo Místico criou outro mundo na mente do quarto príncipe. Quando Fang Xingjian viu essa cena, ele sentiu que era um pouco exagerado. Esse meio de criar um mundo na consciência de outra pessoa era extraordinário e inacreditável. Fang Xingjian então observou cuidadosamente os arredores e notou algumas pistas. O mundo criado nesta consciência originou-se de todos os tipos de fios de informação de partículas de éter. Não se sabia o que significa que o Imperador Celestial do Abismo Místico havia usado para continuar absorvendo as variadas informações pessoais no mundo exterior que estavam contidas nas partículas de éter e puxá-las para a consciência do quarto príncipe. Ele os fez pensar que ainda estavam vivos, e ainda vivendo as vidas que costumavam viver, dia após dia, ano após ano. Pode-se dizer que a consciência do quarto príncipe realmente se transformou em um país de fantasmas, reunindo as memórias de inúmeras pessoas mortas que morreram há muito tempo. Ele criou outro mundo, mas qual é o significado por trás disso? Fang Xingjian balançou a cabeça e de repente sorriu. O Adesvalt é um mundo pequeno, e há outro mundo de fantasmas diante de mim. Quanto o Imperador Celestial do Abismo Místico queria ser um criador de mundos. Mas se isso continuar, o quarto príncipe provavelmente não conseguirá aguentar. Havia limites para tudo. Embora parecesse que o país dos fantasmas havia sido formado a partir das memórias de partículas de éter vindas do mundo exterior, o corpo do quarto príncipe era aquele que carregava o fardo. Com as habilidades de cálculo do quarto príncipe, havia claramente um limite para quanta consciência suas habilidades poderiam sustentar. Portanto, embora o quarto príncipe não tenha mostrado nenhum sinal de anormalidade no início, seu corpo agora parecia ficar cada vez mais fraco. Eu me pergunto onde está a verdadeira consciência do quarto príncipe. Devo encontrá-lo rapidamente e descobrir o quanto ele sabe. Se realmente não funcionar, só posso destruir todo este país de fantasmas. Portanto, com um flash, ele mais uma vez se dirigiu para as profundezas da consciência do quarto príncipe. Em outro lugar, Tirante estava indo para o extremo oeste da academia, onde ficava a sala de pesquisa de Fang Qian e Wang Xiaoyan. Lá ele encontrou todos os tipos de garrafas,
ferramentas que não entendi e várias dezenas de mestres ferreiros que a academia havia fornecido. Os mestres ferreiros estavam ocupados correndo, claramente por causa do equipamento de restos divinos de Fang Xingjian. Fang Qian lançou um olhar para Tirante e perguntou: Tirante, por que você veio? Tirante sorriu e tirou a armadura de osso branco do inferno dos portões do inferno, dizendo: dê uma olhada e veja o que é isso. Tanto Fang Qian quanto Wang Xiaoyan se revezaram para olhar a maçante armadura de osso branco do inferno. Era como se nenhum deles fosse capaz de dizer claramente o fundo dessa armadura. Isso porque a qualidade da armadura de osso branco do inferno parecia muito ruim no momento. Não só não havia indícios de vazamento de força extraordinária, como também era formado por ossos brancos misteriosos. Não havia nenhum indício de robustez e grande poder que poderia fornecer. Só então, uma voz soou do espaço vazio. Um homem e 3 senhoras de repente desceram dos céus e violentas correntes de ar vieram jorrando. Todo o espaço de trabalho estava cheio de rangidos, como se fosse desabar a qualquer momento. Um fluxo de horror que penetrou profundamente nos ossos de alguém jorrou no coração de todos. Era como se os ratos tivessem encontrado um tigre e os humanos estivessem contra o mundo. Uma voz extremamente aterrorizante, brutal e astuta ressoou na mente de todos. Oh! Essa armadura não é ruim. Aquele pedaço de osso espinhal de nível divino também não é ruim. Oh! Há também tantos celestiais e tesouros terrenos. Eu não esperava que Fang Xingjian fosse tão rico. Nada mal mesmo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 603. Cheia das 4 pessoas que apareceram, havia 3 senhoras, bem como um homem que tinha feições bonitas e estatura alta. No entanto, seu olhar parecia estar cheio de sentimentos de sangue frio, astúcia e brutalidade. Ele olhou para Fang Qian e Wang Xiaoyan como se estivesse olhando para uma presa que engoliria inteira a qualquer momento. O homem parecia exalar uma vibração. Uma aura desumana e disposição que exalava de todo o seu corpo. Quanto às 3 belas damas atrás do homem, pode-se dizer que elas são de uma beleza incomparável. Eles usavam roupas brancas, que eram macias e transparentes, e se comportavam com grande equilíbrio. Qualquer um deles tinha uma beleza que superava a de Fang Qian e Wang Xiaoyan. Era provável que apenas a beleza superior da região do Gelo do Norte, Aldrei, fosse capaz de superar sua beleza. Em suas aparições repentinas, o coração de Tirante saltou ferozmente e ele disse: Xia. As 4 pessoas que acabaram de aparecer eram o líder do dragão carmesim 8 direcional, o imortal Xia, e os 3 vice-líderes abaixo dele, as 3 belezas que também eram suas mulheres. Ouvindo o palpite de Tirante, os semblantes de Fang Qian e Wang Xiaoyan mudaram drasticamente. Pessoas diferentes tinham reputações diferentes. Como um dos 10 grandes especialistas em nível divino no Império, Xia tinha uma grande reputação e era conhecido por ser extremamente poderoso. Isso tornou Tirante e as 2 senhoras incapazes de reunir qualquer vontade de resistir. Foi porque a lacuna entre os especialistas de nível divino daqueles abaixo era muito grande. Os cantos dos lábios de Xia se curvaram em um astuto sorriso de lobo. Xia passou por Tirante, deu um tapinha gentil em seu ombro e então estendeu a mão para pegar a armadura de osso branco do inferno, começando a avaliá-la. É realmente uma boa armadura, mas o dano causado a ela também é muito sério. Vai ser muito difícil consertar. No entanto, se for quebrado e forjada novamente, ainda será um bom item, disse Xia, gentilmente, acariciando a armadura de osso branco do inferno em sua mão. Então ele continuou calmamente: essa armadura deveria ter sido um equipamento de restos divinos para começar, certo? De onde vocês conseguiram? Isso poderia ser o lendário traje celestial de Pan? O semblante de Wang Xiaoyan mudou e ela disse: como você sabe sobre o traje celestial Pan? A rede de informações do dragão carmesim de 8 direções supera em muito a sua imaginação, disse Xia com um sorriso. Ele ergueu o queixo de Wang Xiaoyan, deu uma olhada e comentou: você não parece mal. Você pode voltar comigo para o Puria Palácio mais tarde.
Ao ouvir as palavras de Xia, o rosto de Wang Xiaoyan empalideceu. Uma orgia extravagante foi realizada no Palácio da Euforia, onde Xia reuniu todos os tipos de beldades, bons vinhos e riquezas de todo o mundo. Qualquer mulher que entrasse estaria sujeita à luxúria e os desejos de Xia, e isso era considerado uma grande humilhação. Pensando no que poderia acontecer com ela, Wang Xiaoyan não sentiu nada além de desespero. Mas ele é Xia, o imortal Xia. Mesmo que Fang Xingjian conseguisse matar um de seus clones, quando ele enfrentar o próprio Xia, ele provavelmente... Os pensamentos de Wang Xiaoyan continuaram girando rapidamente em sua mente. Achei que Xia teria reservas quanto ao poder da família real do Império. Eu não esperava que ele realmente cometesse atos malignos tão abertamente, vindo aqui em plena luz do dia. Inúmeros pensamentos e planos continuavam pescando em sua mente. No entanto, quanto mais ela pensava sobre isso, mais ela era atingida por uma sensação de desamparo. Neste momento, havia apenas um pensamento final em sua mente. Então, este é o poder de um especialista em nível divino. Diante de tal poder, todos os esquemas e tramas são inúteis. Só podemos ser completamente esmagados pelo poder de Xia. Xia passou por Fang Qian e pegou o ósseo espinhal de nível divino que estava na estação de trabalho. Ele casualmente quebrou as camadas de proteção e tocou o ósseo espinhal de nível divino, dizendo: isso também é algo bom. Embora pareça ser muito pior como material em comparação com essa armadura, também pode ser usado. Fang Qian, Wang Xiaoyan e Tirante olharam para Xia, ainda sem ousar resistir a ele. Foi porque todos eles sabiam que, se resistissem com seus poderes, seriam facilmente suprimidos. Em particular, Tirante continuou pensando: Xingjian parece ter esperado que isso acontecesse. As palavras que Fang Xingjian disse quando disse a Tirante para ir até aqui brilharam na mente de Tirante. Tirante, você pode ir para onde Fang Qian está primeiro. Darei uma mãozinha ao quarto príncipe. Se você tiver algum problema, não entre em pânico. Estarei lá em breve. Lembrando as palavras de Fang Xingjian, Tirante pensou um pouco e disse: Xingjian parece ter uma habilidade de detecção extremamente precisa. Do jeito que ele colocou, significa que não há perigo por enquanto. Ou que antes que haja algum perigo, ele poderá vir correndo. Mas por quê? Será que a condição do quarto príncipe ficou tão crítica? No entanto, Xia não se importava com todas essas coisas. Com o movimento de sua mão, as correntes de ar na sala começaram a se mover. Era como se um tufão tivesse sido criado instantaneamente e ele estivesse bem no centro dele. Ele pegou a armadura de osso branco do inferno e o osso espinhal de nível divino. Então ambos os itens desapareceram. Xia claramente também tinha algum tipo de equipamento de restos divinos com ele que tinha um armazenamento dimensional. Em seguida, inúmeros tesouros celestiais e terrestres em toda a sala voaram. Eles foram todos agarrados e armazenados em seu armazenamento dimensional. Em um piscar de olhos, a oficina e o laboratório de pesquisa foram totalmente limpos e o sorriso no rosto de Xia ficou cada vez mais brilhante. Nada mal, nada mal. Pensar que Fang Xingjian é tão rico. Aquele lote de materiais anterior vale mais de 10 milhões. Onde ele conseguiu tanto dinheiro? E pensar que não consegui descobrir sobre isso mesmo com minha rede de informações? Enquanto falava, Xia acenou com uma das mãos. Então Fang Qian, Wang Xiaoyan e Tirante sentiram um poder indescritível e irresistível jorrando em direção a eles. O poder violento empurrou seus corpos, enviando-os voando como se estivessem subindo nas nuvens e cavalgando a névoa. Em um piscar de olhos, eles chegaram a um campo de treinamento junto com Xia. Várias centenas de alunos, funcionários e professores da academia regional foram agarrados e levados para o campo de treinamento. Houve flashes ocasionais da sombra negra que era do clone de Xia trazendo pessoas para cá. Tirante olhou para uma imagem residual no céu e franziu a testa. Até o governador e chefe de departamento foram trazidos aqui pelo clone de Xia. O governador De Vita estava banhado em sangue e sua consciência estava extremamente fraca. Ele claramente lutou antes de ser pego,
mas ainda não era páreo para o clone de Xia. O chefe de departamento James também não estava em bom estado. Seu cabelo estava despenteado e seu rosto estava coberto de sujeira. Ele parecia um refugiado. Quando o chefe de departamento James e o governador DeWitt foram jogados no campo de treinamento como lixo, as várias centenas de pessoas que já estavam no campo de treinamento engasgaram e se aglomeraram em torno das duas pessoas. Então Tirante e as duas senhoras também foram jogados do grupo. Xia não estava nem um pouco preocupado com a possibilidade de eles escaparem. No entanto, qualquer mulher que parecesse um pouco mais bonita seria jogada em um canto do campo de treinamento. O resto das pessoas, incluindo o Tirante e o governador DeWitt, foram jogados para outro lado. Houve diferenças distintas entre os dois grupos, com um à esquerda e outro à direita. Estava claro que Xia planejava trazer as senhoras com ele, e ele não planejava trazer as outras junto. O governador DeWitt levantou-se enquanto seu corpo tremia. Ele olhou para Xia, que estava no ar, e gritou furiosamente: Xia, você está louco? Agredir abertamente o governo e fazer isso na academia regional. Você está pensando em se revoltar. Ao ouvir as palavras de DeWitt, Xia riu alto e disse: revolta. No momento, o clã Krieg é incapaz de lidar comigo. Então sua expressão ficou fria, e auras assassinas desenfreadas pareciam passar pelo rosto de todos como lâminas afiadas. Se vocês querem culpar alguém, culpem Fang Xingjian. Pensar que ele ousou matar meu clone e minha mulher. Ele deveria saber que esse dia chegaria e que eu me vingaria, a vingança mais terrível do mundo. Vou deixar todos no mundo entenderem mais uma vez que não importa quem eles ofendam, eles não podem me ofender. Uma das belas senhoras, que era vice-líder, perguntou: Senhor, não vamos prender Fang Xingjian? Com tal comoção, ele pode tentar escapar. Um sorriso que tinha um toque de brutalidade e tirania apareceu no rosto de Xia. Isso é o que significa tortura. No momento, ele deve estar lutando entre a decisão de escapar ou não. Ei, vamos fazer um teste para ver se Fang Xingjian é alguém que valoriza seus laços. Se ele escapar, então nós vamos matar aqueles que devem ser mortos e trazer aqueles que devemos. Depois disso, continuaremos a persegui-lo e caçá-lo. Se eu não persegui-lo por 7 dias e 7 noites, fazendo-o estremecer de medo, como poderei me livrar do ódio em meu coração? Eu lentamente lido com ele. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 604. Ameaça. Ao ouvir o que Xia disse, o semblante de todos os presentes mudou drasticamente. Ninguém queria morrer, especialmente quando a maioria deles havia completado a segunda transição. Pode-se dizer que eles atingiram o auge de suas vidas e, mesmo que não fizessem mais nada no futuro, seriam capazes de desfrutar de boa sorte por toda a vida. Como eles poderiam não ter medo de morrer? No entanto, o governador DeWitt gritou furiosamente: Xia, não me importo com as rixas que você tem com Fang Xingjian. Ele é um segundo cavaleiro de transição conferido pelo Império, um aluno da Academia Regional da região do Grande Oeste. Se você deseja matá-lo, você estará se colocando contra todo o Império. Dê uma olhada no que você está fazendo agora. Se Sua Majestade soubesse disso, ele definitivamente seria dominado pela fúria e acabaria com o dragão carmesim de 8 direções completamente. Ele. Apesar de ouvir o que DeWitt disse, Xia não se importou nem um pouco com isso. Não vamos falar sobre o que o clã Krieg faria para lidar comigo por enquanto. Em vez disso, vamos falar sobre como se eu matar vocês agora, haverá alguém capaz de salvá-los. É um mundo que come cachorro, é a sobrevivência do mais apto. No final, o que importa é puramente o poder. Você acha que o Império e os regulamentos podem me restringir? Que piada! Enquanto falava, Xia estalou a palma da mão e as forças violentas quase fizeram todos sufocarem. As forças desceram do céu e forçaram a parte inferior do corpo de DeWitt no chão, como se ele estivesse martelando um prego. Xia disse com indiferença: estou batendo em você assim agora, mas o que o clã Krieg pode fazer? Se eu matar você mais tarde, quem poderá salvá-lo?
As pessoas presentes revelaram expressões furiosas, mas ninguém disse mais uma palavra de refutação. Houve até muitas pessoas que revelaram expressões horrorizadas ao pensar em todos os atos de violência que Xia e o Dragão Carmesim de 8 Direções haviam cometido. Como uma organização internacional de violência, a história do Dragão Carmesim de 8 Direções pode ser considerada cheia de violência. Todos os lugares por onde passavam ficavam cobertos pelo fedor de sangue, e eles confiavam puramente na violência e no terror para chocar o mundo. Acabou, acabou. Não há especialistas de nível divino em toda a região do Grande Oeste. Quem pode parar Xia? É tudo culpa de Fang Xingjian. De todas as pessoas. Porque ele teve que ofender o Dragão Carmesim de 8 Direções. Quem não sabe que o Dragão Carmesim de 8 Direções se vinga da menor coisa? Além disso, isso fora do 10 grandes especialistas de nível divino, Xia é o mais mesquinho e brutal. Ouvi dizer que há 5 anos, o segundo jovem mestre do clã Yazang, o clã mais rico e influente da região da Areia Oriental, criticou os atos violentos do Dragão Carmesim das 8 Direções. No final, ele foi encontrado esfolado e pendurado na parede no dia seguinte. Porque Fang Xingjian ofendeu tal demônio. Uma atmosfera cheia de medo se espalhou entre os presentes. O poder de Xi e as ameaças que ele representava eram muito claros para eles. Todos ficaram horrorizados como se o fim do mundo tivesse chegado e suas mortes fossem iminentes. Por outro lado, Xia revelou um sorriso satisfeito. Ele gostava desse tipo de situação em que todos tinham medo dele, usando o medo e a violência para reprimir a todos. Ele então lançou um olhar para Audrey, que estava entre as mulheres. Com um aceno de mão, Audrey foi trazida até ele. Esta beleza número 1 da região do Gelo do Norte colocou uma expressão de luta, mas como ela poderia ter sucesso contra um especialista da região divina? Ela foi trazida até Xia, e até mesmo sua cabeça foi pressionada para baixo quando ela foi forçada a encará-lo. Olhando para esse rosto encantador e encantador, até mesmo Xia suspirou. Você é Audrey? Audrey franziu a testa. Com uma expressão magoada, ela soltou um suspiro suave. Senhor, por que você teve que fazer isso? Estou disposto a partir com você hoje. Eu apenas imploro que deixe essas pessoas irem embora. Ah, Xia riu alto. Sua voz ressoou pelo ar, fazendo os seus tremerem. Era como se ele fosse abrir um buraco no céu. Você acha que será capaz de resolver este assunto? Xia disse friamente. Eu vim aqui para a região do Grande Oeste para esta academia regional apenas para poder dizer a todos no mundo, assim como a Fang Xingjian, que um especialista em nível divino não deve ser desonrado. A sobrevivência do mais apto e a reverência daqueles que estão no poder são as leis deste mundo. Especialistas de nível divino estão no topo da cadeia alimentar, e todos que tentarem ir contra esta lei da natureza serão esmagados impiedosamente por aqueles no poder. Uma das 3 beldades atrás de Xia tinha um rosto que parecia frio como gelo, junto com longos cabelos esvoaçantes. Uma pitada de compaixão brilhou em seus olhos, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Dos 4 vice-líderes de Xia, ela era a concubina marcial, especializada em treinar guerreiros para Xia ensinar artes marciais. Ela também foi a mais forte dos 4 vice-líderes. Ouvindo o tom de Xia e sentindo sua fúria, a concubina marcial sabia que Xia estava verdadeiramente enfurecido desta vez. Ela não pôde deixar de suspirar, sentindo que este seria outro massacre sem fim. Suspiro. As pessoas da academia regional são realmente inocentes. No entanto, com a forma como o senhor está dominado pela fúria agora, ele provavelmente não conseguirá se livrar do ódio em seu coração se não matar todos eles. Este Fang Xingjian é muito arrogante ao pensar que é incomparável apenas porque matou alguns semideuses. E pensar que ele ousou matar um dos clones do senhor. Para completar, ele até matou a concubina Sibarite. É por isso que o senhor está furioso e como este grande desastre aconteceu. Olhando para as pessoas no campo de treinamento que tremiam de medo como codornas, uma pitada de comiseração brilhou em seu coração. Olhando para Audrey,
cujo rosto estava pálido e parecia que ela iria congelar pela fúria de Xia. A concubina marcial deu um passo à frente para dizer: meu senhor, você a assustou. A jovem não sabe nada melhor, então por que usar isso contra ela? Ela então agarrou Audrey ao seu lado. Audrey ainda queria lutar, mas a voz da concubina marcial soou em sua mente: já chega. A situação não está clara. O senhor sempre foi o tipo de pessoa que acredita que aqueles que estão no poder devem ser reverenciados. Aqueles que permanecem por ele florescerá e aqueles que não o fizerem perecerão. Fang Xingjian se meteu em grandes problemas. No momento, a única maneira de apaziguar a fúria do senhor é atentar todos os meios e maneiras de entrar em seus bons livros. Se você continuar a ser tão desobediente, provavelmente haverá mais pessoas que vão morrer. O corpo de Audrey enrijeceu e ela estremeceu levemente algumas vezes, com lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Olhando para Audrey, a concubina marcial suspirou. Ela deu um tapinha no ombro de Audrey e continuou a transmitir mensagens para ela, tentando consolá-la. Garota tola. Você é tão linda, o senhor definitivamente vai gostar muito de você. Com um especialista em nível divino apoiando você, você será capaz de conseguir o que quiser no futuro. Audrey parecia triste, mas continuou calada, sentindo que o desespero era a maior tristeza. No entanto, Xia não parou. Ele abriu a boca e respirou intensamente, com o peito parecendo expandir muito. Então, no momento seguinte, o mundo inteiro começou a tremer e ondas sonoras que podiam ser vistas a olho nu foram descarregadas de sua boca. Fang Xingjian. Apresse-se e saia daqui. Onde quer que as ondas sonoras passassem, o mundo parecia mudar. O espaço ficou distorcido e havia até indícios de rachaduras pretas aparecendo. Com o poder de um único fole, Xia conseguiu distorcer o espaço e até mesmo esticar as lacunas espaciais. Olhando para esta cena, os semblantes do governador David e do chefe de departamento James mudaram quando ficaram mudos de espanto. Até James não pôde deixar de pensar: Xingjian foi muito precipitado desta vez. A perda superou o ganho de ofender um especialista em nível divino assim tão cedo. A perda realmente supera os ganhos. As sobrancelhas de James franziram enquanto ele continuava orando: não saia, você não deve sair. Ele só esperava que Fang Xingjian fosse capaz de segurá-lo, que ele se esforçasse muito para praticar suas artes marciais e pensasse apenas em se vingar no futuro. Com um único uivo, a aparência do mundo mudou, mas não havia sinal de Fang Xingjian. Xie soltou um bufo frio e se agarrou ao espaço em direção a Lilia. Fang Xingjian, já que você não está saindo, primeiro vou provar como a sua discípula. No entanto, naquele mesmo momento, uma pitada de luz de espada perfurou o centro da testa de Xie. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.